Olá pessoal, eu sou Lindenberg Almeida, sou pedagogo e estou como mestre em educação pelo programa de mestrado em educação, cultura e território semiárido, que está com edital aberto para a seleção de aluno regular, e a pedido de alguns amigos eu vou estar falando um pouco como foi o meu processo de ingresso nesse programa e dar umas dicas para quem está aí querendo fazer parte do mestrado. A primeira coisa que você deve pensar quando você decidir ingressar em um mestrado é se realmente você quer isso, porque a gente vê muita dificuldade quando entra dentro do mestrado, principalmente se referindo ao mestrado acadêmico, que é o meu caso, porque especificamente você precisa gostar de escrever, gostar de ler. Então, se você não tem familiaridade com essa escrita, e principalmente a escrita acadêmica, você vai sentir bastante dificuldade. Então, você precisa de uma dedicação ao programa. Nesse caso específico do meu programa ao qual faço parte, ele tem uma carga horária muito grande, então requer que você tenha esse interesse, né, e essa disponibilidade para fazer o mestrado. Após você ter essa clareza de que, tipo, é isso mesmo que eu quero fazer o mestrado, não simplesmente porque eu quero uma ascensão salarial ou um título, você precisa gostar da pesquisa. A pesquisa a ser desenvolvida, ela vai trazer uma contribuição não só para a educação, não só formativa, porque você não só vai desenvolver a pesquisa, mas você vai estar num processo em que você vai ter disciplinas para dar conta, você vai ter leituras para dar conta. Então, assim, não é só o período que você vai estar ali assistindo aula, é que você tem um tempo também em casa. Você tem que ver com relação à questão familiar, à questão de trabalho. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade com relação a conciliar o horário do meu trabalho com o horário das minhas aulas no mestrado. Então, o que eu fiz? Tive que abrir mão do meu trabalho. Então, assim, me doeu muito, porque era um trabalho que eu gostava muito de fazer, mas eu entendi que esse era o momento em que eu precisava agarrar a oportunidade de estar no mestrado. Então, eu fui, me joguei, estou lá. Está se encaminhando e vai dar certo. Então, após você escolher que você quer fazer o mestrado, que você tem essa disponibilidade, você precisa procurar qual programa que você vai se adequar dentro dessa perspectiva que eu falei, da questão de horário, de carga horária, das intencionalidades com relação à tua pesquisa, aquilo que você quer desenvolver, porque às vezes você quer desenvolver algo, mas não cabe dentro das linhas de pesquisa do programa, ou então o programa não tem um professor que trabalhe especificamente com essa temática. Por exemplo, esse programa a qual faço parte é um programa multidisciplinar em educação, em cultura e território. Então, assim, abrange várias áreas. Mas às vezes você quer pesquisar algo bem específico, que às vezes não tem um professor que dê conta daquilo que você quer com todos os seus anseios e seus desejos. Então, acaba sendo frustrante ter que fazer um ajeitado ali para se adequar às normas do programa. Então, é necessário que você conheça o programa. Só que no Vale do São Francisco, a gente tem mais de 7 programas. Isso que eu conheço, né? Pode ser que tenha mais. Porque você tem dois programas em educação, a gente tem programa em educação ambiental e ecologia humana, a gente tem programa de mestrado em direito, em agronomia. Então, assim, requer que você conheça qual o programa que você quer desenvolver a tua pesquisa, né? Isso eu estou falando, né? Um mestrado acadêmico, tem mestrado que é profissional e que eu não sei, né? Eu não estudei, porque esse vídeo foi de algo bem informal mesmo, então não deu tempo de eu abranger essa parte do mestrado profissional. Então, estou me apegando mais ao mestrado acadêmico, que é aquilo que eu tenho mais familiaridade. Após você escolher qual é o programa que você quer, você precisa estudar o programa. Então, você vai olhar o quê? Você vai olhar as temáticas que são desenvolvidas dentro do programa, você vai olhar o currículo, a grade curricular. É muito importante porque aí você vai a grade curricular, as temáticas que serão ali discutidas ao longo desse processo, vai te ajudar na escrita do teu projeto. Então, se você olha e vê que a grade curricular não está batendo com aquilo que você deseja desenvolver, então vai ser frustrante novamente. Então, é importante que você conheça o que é que está sendo desenvolvido, quais são os professores. As pessoas incentivam muito assim, tipo, vai para novos ares, vai conhecer outros professores, mas é também bacana que você
se apegue com um professor que você tem familiaridade. Eu digo, olha, eu gosto da forma como aquele professor trabalha, eu gosto da metodologia dele, gosto da epistemologia que ele aborda nas suas falas, nos seus escritos. Então, isso vai te ajudar também a desenvolver a tua pesquisa, né? Porque é uma via, assim, de mão dupla, né? Você e o seu orientador. Então, é importante que você estabeleça esse vínculo, porque quando você vai escrever, pelo menos nesse programa específico, você vai dar um indicativo do orientador que possivelmente vai estar orientando, te ajudando nesse processo da escrita da tua dissertação. Então, é importante que você conheça. Então, veja lá as linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa são importantíssimas. E cada linha de pesquisa, pelo menos nos programas que eu conheço, tem sempre a ementa da linha de pesquisa, tem as referências básicas. Então, é importante que você leia as referências básicas e coloque ali pelo menos uma ou duas referências no teu projeto de pesquisa, porque aí vai dar um respaldo para a relevância da tua pesquisa para aquela linha de pesquisa. Então, quando você for para a entrevista, que aí eu vou falar mais na frente como são o processo, a etapa, né, da seleção, uma das perguntas que eles vão fazer é justamente essa. Tipo, qual a relevância da tua pesquisa para esse programa? Qual a relevância da tua pesquisa para essa linha de pesquisa que você escolheu? Então, é importante que tenha ali atrelado as referências básicas da linha de pesquisa que você escolheu. Após conhecer as linhas de pesquisa, conhecer o programa, conhecer os professores, você precisa desenvolver o que? O projeto. Que geralmente as pessoas já têm um projeto pronto ali, vai tentando adequar ali as normas. Isso é bacana, isso é legal, mas eu acho que um bom projeto, ele tem que ser específico para aquele programa. Então, você conhece o programa, conhece as leituras que são desenvolvidas ali através da bibliografia. Então, você vai fazer um projeto que esteja alinhado àquilo que estão desenvolvendo ali. Você vai, claro, dentro daquilo que você anseia, daquilo que te tocou, digamos, no teu projeto de TCC, por exemplo, na graduação. No meu caso foi isso, né? Eu vou fazendo um aprofundamento do que foi a minha pesquisa no TCC. Então, geralmente as pessoas partem disso. Durante o processo de escrita na minha graduação, do meu TCC, da minha monografia, eu estava pesquisando tal coisa, mas eu identifiquei algo ali que dá para dar um gancho que eu não tive fôlego durante a graduação. Então, eu vou fazer o quê? Vou desenvolver agora no mestrado. No mestrado acadêmico, você vai desenvolver uma pesquisa investigativa. Você apega com esse verbo investigar, porque ele vai provavelmente ser o teu objetivo geral que você vai fazer dentro da pesquisa. Outra coisa que é importantíssima que você se atente dentro desse processo de seleção é escrever o projeto. O projeto é importantíssimo, porque ele é que vai ser a porta de entrada para tu ingressar dentro do programa. Pronto. A próxima etapa, depois de você conhecer todo o programa, como se desenvolve, em que local, quais são os dias, por exemplo, o programa qual eu faço parte, ele tem uma carga horária pesadíssima. As aulas acontecem de segunda a sexta, apesar da quarta-feira não ter aula, porém é dia de você sentar com o orientador ou de você participar de um grupo de pesquisa que é algo assim obrigatório. Você tem que fazer parte de um grupo de pesquisa e provavelmente vai ser o grupo de pesquisa ao qual o seu orientador vai fazer parte, mas isso é só quando você entrar, e aí não precisa se apegar a isso agora, apesar que eu já faço parte de um projeto de pesquisa desde 2016. Então, eu venho desenvolvendo pesquisas dentro da área que eu pesquiso hoje, dentro do programa. Então, isso me ajudou muito, porque eu já tinha um aporte teórico sobre aquilo que eu queria desenvolver e que também estava atrelado às discussões que aconteciam dentro do programa. Então, eu já conheci o programa, tanto é que está aqui, ó, todos esses livros eu comprei ao longo do meu processo de graduação, porque fazia parte da linha de pesquisa, as discussões que acontecia dentro da linha 1, que é a linha a qual eu faço parte. Então, isso me ajudou muito. Então, depois que você conhecer as referências básicas daquela linha de pesquisa, daquele programa, conhecer
a carga horária e dizer é esse que eu quero, você vai elaborar o projeto. O projeto, ele precisa estar bem fechadinho, porque o quê? Pelo menos nesse programa de pós-graduação, a qual eu faço parte, eles colocam um limite. São 10 páginas. A elaboração do projeto. A elaboração do projeto é algo que você tem que se atentar muito, porque geralmente os programas eles vão pedir aí o quê? Umas 10 páginas de projeto. Então essas 10 páginas tem que estar bem juntinho aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Você vai escrever mais ou menos o quê? E isso contando o quê? A capa, a folha de rosto e a bibliografia, né? A referência bibliográfica, vai ficar aí com 7 páginas para você fazer a escrita desse projeto. E o que é que tem que ter nesse projeto? Primeiro, a introdução. Você vai introduzir para quem vai avaliar o teu projeto ou aquilo que você quer desenvolver. Você vai introduzir a temática que você deseja abordar dentro do programa. Então, o que é? Como é que você pretende fazer? Que relevância tem isso para a academia? Então, introduza de modo geral o que é que estão se discutindo. É importante porque o que é que acontece? Quando a gente elabora um projeto, a gente não elabora do nada. A gente elabora a partir daquilo que nos toca em algum momento da nossa vida. Seja com um aprofundamento, por exemplo, como aconteceu no meu caso, um aprofundamento do TCC, que aí você não deu conta de alguma coisa que você investigou, e aí, você disse, olha, isso aqui é bacana, mas eu não tenho fôlego nesse momento para fazer, então vai desenvolvendo mestrado, é isso que eu estou fazendo. Ou então algo que você, ao longo do teu processo, seja no trabalho, você viu, observou em algum lugar ali, você viu alguma coisa que te chamou a atenção e disse, olha, isso aqui é bacana, vou pesquisar sobre isso, vou ler sobre isso. E aí você faz uma leitura prévia, né? Pressupõe-se que você já tenha ali um conhecimento sobre aquela temática, até porque você vai ter que precisar fazer uma fundamentação teórica sobre. Então, introduza a sua temática, aquilo que você pretende pesquisar dentro do programa. Justificativa. Então, você vai colocar aí o porquê, né, de onde partiu esse desejo de pesquisar essa temática, né, e também aproveita e coloca também os seus anseios com relação ao programa, né, o que esse programa pode trazer aí para a tua pesquisa. Colocar os objetivos. E os objetivos é algo que vocês precisam atentar muito, porque, por exemplo, que pegou muito no meu processo de seleção, porque como eu venho de pesquisa e extensão, já participei de várias extensões, apesar de ter feito iniciação científica, mas eu sou muito do fazer. Então, eu elaboro alguma coisa, vou lá na escola e executo e faço. E quando se trata de um mestrado acadêmico, ela é uma pesquisa investigativa. E aí você já se apega com essa questão de investigativa, porque já vai ser o seu objetivo geral, que vai ser o que investigar alguma coisa. Então, assim, não precisa se preocupar, porque quando você estiver dentro do programa, que você sentar com o orientador, muita coisa vai mudar. Não vai mudar a tua temática. Aquilo que você pretende pesquisar, provavelmente o teu local de pesquisa também não, mas o foco pode ser que mude um pouquinho. Por exemplo, às vezes você queria fazer uma análise do documento do PPP da escola, se tratando de uma pesquisa que vai se dar na escola. O professor percebe que, tipo, olha, a resposta que você está querendo investigar através desse documento, você pode também encontrar na fala dos professores, nas falas do coordenador ou dos alunos. Então, assim, acrescenta na tua pesquisa entrevistas. Então, assim, ela pode ser modificada quando você entrar. Mas é importante que você tenha clareza e que saiba como fazer um projeto de pesquisa. Quando quem for avaliar o teu projeto, né, vai entender, olha, essa pessoa aqui, ela tem clareza daquilo que ela quer. Porque isso acontece muito, às vezes assim, a gente tem mania, por exemplo, de querer abarcar o mundo, né? De querer pesquisar muita coisa, muitas escolas, muitos lugares e tal, muitas pessoas. E aí a gente vê que o processo, quando a gente está dentro, né, é muito curto. Por exemplo, o programa acontece geralmente em 2 anos. Só que aí você entra dentro do programa, vai ter que elaborar novamente, ajeitar o teu projeto, submeter ao comitê de ética. Daqui que ele vai ser aprovado, já se passaram 8 meses, já se passaram 6. Então você vai ter aí 1 ano e meio mais ou menos para fazer a tua pesquisa. Então é pouco tempo para você querer abarcar o mundo. Então
o orientador ele vai te ajudar a dar essa funilada. Mas se você já tem previamente aquilo que você acha que você dá conta, que tem fôlego para fazer, então você já se apega com aquilo ali. Então, tem os objetivos bem definidozinhos dentro dessa pesquisa investigativa. Então, não queiram fazer. Vocês não vão lá, por exemplo, fazer uma roda de conversa. Pode até fazer, mas ela não pode ser o foco principal. Fazer uma roda de conversa, promover alguma coisa, né? Como foi o meu objetivo geral, né? Eles pegaram muito nisso. Olha, você quer promover, mas promover é um verbo de extensão. E aqui você faz uma pesquisa investigativa. Então, eu tive que mudar todo. Consegui entrar porque, claro, tinha relevância para estar dentro, mas aquilo que eu queria desenvolver não era exatamente o que o programa indicaria para fazer. No caso, eu não teria que promover nada, eu teria que investigar. Então, eu tive que mudar algumas coisinhas e eu estou ainda nesse processo, né, de mudança, porque a gente ainda está articulando direitinho para ficar bem bonitinho para entrar para o comitê de ética. Então, pronto. Delimitou aí o que é que você quer investigar, o locus da tua pesquisa, onde é que vai ser, quem são os participantes da tua pesquisa. Você vai para a fundamentação teórica. A fundamentação teórica são aqueles conceitos que você pretende abordar dentro da tua pesquisa, no decorrer da tua pesquisa, né? Claro, você vai incorporar com autores que você vai ver ao longo do processo das aulas, né? Que você vai ver nas disciplinas, nas escritas que vão te ajudar, nas escritas dos artigos da disciplina que vão te ajudar também na escrita da dissertação. Então, tudo ali você vai juntando e fazendo esse arcabouço teórico, mas é importante que você já venha previamente com algo. O que é que estão se discutindo dentro dessa temática? O que é que estão trazendo assim de novo e o que é que você quer pesquisar dentro daquilo que já tem desenvolvido, né? Claro, quando você entrar lá, a primeira coisa que vão pedir para você fazer é o estado da arte. O estado da arte é você pesquisar a sua temática, né, pela academia, o que é que estão aí no mundo pesquisando dentro dessa temática e que vai aí dar subsídio na tua pesquisa para que você traga algo de novo, que é interessante que você traga algo de novo, né? Pelo menos se você, por exemplo, pegar uma metodologia que foi desenvolvida em tal lugar, mas quando você coloca aqui nessa realidade, ela vai te dar outros dados. Então, não tem problema também, tá? É importante que você conheça como é que está sendo desenvolvida essa temática aí pelo mundo. Mas isso não precisa fazer agora. O que você precisa é ter clareza dos conceitos que você vai abordar ao longo da pesquisa e vai contribuir aí com a tua dissertação. Passando na fundamentação teórica, vem um ponto mais importante da pesquisa, que é a metodologia. Você vai resgatar o quê? Aqueles objetivos, aquilo que você quer fazer. Então, assim, eu quero investigar tal coisa em tal lugar. Então, de que forma você vai fazer isso? Partindo de quê? Então, é importante que você conheça sobre metodologia. E aí aí eu vou fazer uma crítica a Marconi e Lakatos, né, que as pessoas costumam se prender muito a elas, só que elas são muito técnicas. E dentro da academia, né, é importante que você tenha uma base mais, digamos assim, filosófica de como se desenvolve a pesquisa. Então, é por isso que geralmente as pesquisas, a gente dá um indicativo aí de tipo, a pesquisa ela tem uma abordagem fenomenológica, tem uma abordagem do materialismo histórico dialético, da complexidade, né, que é algo que está vindo aí como método de pesquisa, né, aí pelo Morin. Então, assim, é importante que você tenha essa clareza metodológica mais abrangente, né? A gente tem que ter essa perspectiva de que as nossas pesquisas elas vão envolver pessoas, elas vão envolver dados que muitas das vezes vai surgindo as problemáticas a partir de subjetividades, que vai de encontro àquelas pesquisas que eram feitas anteriormente de maneira bem positivista, né? Tipo, o objeto tá lá e eu não faço parte disso. Então, assim, às vezes você, enquanto pesquisador, tá dentro do processo e vai contribuir com aqueles resultados dentro da sua visão e dentro da visão do que o outro também está trazendo para a tua pesquisa. Então, é importante que essa clareza ela esteja também dentro da metodologia. Então, como é que vai se desenvolver isso?
Quais são aqui a abordagem filosófica que permeando essa pesquisa. Então, assim, é importante que você também tenha essa clareza. Claro, não precisa ser algo bem aprofundado. E depois disso, as referências, aquilo que você utilizou dentro desse projeto, tá? Aí você vai colocando as referências lá bonitinho, dentro das normas da ABNT, mas veja também se o programa tem normas específicas, esteja dentro do modelo, né? Pega o modelo mesmo lá, como é que eles estão pedindo aqui a formatação do trabalho, a formatação do projeto. E por que eu estou falando isso antes de falar como é o processo de seleção? Claro, baseado no meu programa, porque você precisa estar com o teu projeto pronto, porque quando sair o edital de seleção, o teu projeto já tem que estar escrito. Então, é necessário que você conheça antes, que você se prepare para esse processo de seleção, que a gente tem um erro de, tipo, esperar o edital abrir, aí o edital te dá 15 dias e você quer abarcar o mundo em 15 dias para escrever um projeto e você vai acabar fazendo um projeto fraco, vai participar da seleção e vai se frustrar porque não vai passar, porque o projeto derruba muita gente. Por exemplo, no meu processo de seleção, nós tínhamos quase 68 pessoas inscritas no programa e só na primeira etapa, que foi a prova, derrubou metade. Na segunda etapa, que foi a elaboração do projeto, praticamente mais da metade saiu. Teve gente, por exemplo, que ficou com 5 pontos, digamos assim, no projeto, só que aí na argumentação, na defesa do projeto, que a gente faz a defesa e sai a nota junto, né, já se deu bem. Então, assim, é importante que você tenha uma boa escrita de projeto e também que tenha uma boa argumentação de clareza daquilo que você quer desenvolver. Então, é isso. O processo de seleção. O processo de seleção, eu vou me basear muito no programa do PPGESA, que é o programa que está aberto. Eu acredito que outros programas também aconteçam da mesma forma, mas lá acontecem em 5 etapas. 4 etapas, né? Então, a primeira etapa, você vai se inscrever, né? Tem que ter toda a documentação, você tem que colocar tudo em anexo lá. Então, é importante que você leia o edital. Gente, leia um edital assim de cabo a rabo, porque tem coisinhas específicas lá que às vezes você se passa e aí você acaba não conseguindo entrar, a sua inscrição não é homologada porque você não observou tal coisa. Então, assim, leia um edital direitinho, com calma. E aí é importante que você já tenha elaborado o projeto, que você já tenha, por exemplo, tem programas que pedem carta de intenção, que você vai escrever aquilo que, né, os seus anseios com relação àquele projeto, por que você quer aquele programa, por que você quer aquela linha de pesquisa, desenvolver a tua pesquisa naquele programa. Então, assim, vejam o que é que se pede, e aí você vai anexar, pronto, homologou, primeira etapa vai ser a prova, a temida prova. A prova do PPGES, ela não é uma prova difícil, é uma prova fácil. Eles vão te dar algumas referências para você ler, né? Para você ver, você vai fazer o quê? 2 textos. Pelo menos nas 3 últimas seleções, assim, eu vi por alto, mas a primeira seleção que eu fiz foi a primeira que eu entrei, mas eu já vim me preparando há um tempo, conhecendo o programa, vendo o que desenvolvia dentro do programa, as temáticas. Então, assim, eu me preparei previamente para isso. Então, eu já sabia como era que era a prova. A prova são 2 textos. Então, eles vão te dar previamente umas 6 referências. 3 da linha de pesquisa específica que você escolheu e 2 ou 3. Acho que é 2 ou 3. Referências gerais, né? Então, assim, se tratando de um programa que ele é multidisciplinar, né, que tem 3 áreas temáticas, que é educação, cultura e território, então a gente já sabe aí que vai ter esses 3 conceitos dentro desses textos. Então, ele vai te dar o texto previamente. A maioria dos textos são textos das referências que você viu antes do programa. Então, se você conheceu a ementa da linha de pesquisa que você quer e você leu os textos, então provavelmente você não vai ter dificuldade, porque ou vai ser o texto que está lá, que já está nas referências, ou vai ser um texto que vai abordar aquelas temáticas que aquelas outras referências abordaram. Então, é só ficar tranquilo. O que é que vai acontecer na prova? Eles vão colocar um trechozinho, uma citação de um dos textos, aí vai bem aleatório, né? Então é importante que você leia todos os textos.
E aí você vai discorrer sobre o que você acha daquele texto, daquela citação, né? Você vai dissertar em 15 linhas um texto, então ele vai ver a tua clareza com relação ao domínio da escrita, né? De escrever um bom texto. Então eu faço bem assim, claro, eu não sou parâmetro porque eu fiquei bem ali na rapa, mas eu fui bem na linha de escrever uma redação de Enem. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introduz o que é aquela temática, o que está sendo abordado ali dentro da perspectiva daquilo que você já leu de modo geral, porque ali vai estar uma citação, mas aí você tem um mundo para abarcar. E aí você vai discorrendo ali, desenvolve, conclui. Acabou. O segundo texto, são 2 textos, né, na prova. O segundo texto você vai também, né, vamos colocar uma citação lá, só que aquela citação, ela vai ser bem específica da linha que você escolheu, e aí você vai atrelar aquele conceito, geralmente é um conceito bem definido do que vai estar ali, você vai fazer como é que se diz, um alinhamento com aquilo que você pretende pesquisar. E aí você não vai dizer o que é a tua pesquisa, por exemplo, a temática. Você quer pesquisar, por exemplo, sobre educação, se trata, lógico, de um programa de educação, né? De educação inclusiva. Então, o que é que aquele texto que está ali, aquele trecho daquele texto, tem a ver com a educação inclusiva, que você pode fazer essa articulação. E aí você vai fazer um texto também de 15 linhas, tendo esse domínio com relação à escrita, né? Pode passar um pouquinho? Pode, mas aí, quanto mais você deixar certinho, você pode fazer citação? Pode. Só tenha cuidado com relação às citações diretas recuadas. Porque aí você vai fazer um texto de 15 linhas e vai recuar uma citação? Não existe. Então, assim, já descarta aí que você não tem um poder argumentativo com relação a isso. Então, assim, tenha clareza disso, que você vai fazer esse texto e aí vai passar, vai dar tudo certo. Pronto. A segunda etapa, ela é a etapa de defesa do projeto. O que acontece? É entrevista, né? Chama de entrevista também. Como você já enviou a parte escrita, então, assim, a nota do texto, né, do projeto em si, ela vai ser dada depois, juntamente com a da entrevista. Então, o que você tem que fazer? Existe uma orientação, um guia, um barema, na verdade, dizendo quais são os critérios de avaliação da entrevista. Então, vai ter lá o que é que eles vão perguntar na entrevista. Eu segui esse barema, esse cronograma, que às vezes as pessoas não percebem, mas tem lá, dizendo, né, o que eles vão avaliar, a nota que vai ser de cada coisa. Então, eles vão olhar o quê? A relevância da temática, a tua justificativa, o que te motiva a estar dentro do programa, o teu processo acadêmico, né, para te motivar a pesquisar, né, a continuar estudando, na verdade, entrando nesse processo formativo estrito sensu. Então, eu segui todo esse guia, essa orientação, que quando eu terminei, as professoras chegaram e disseram assim, vocês têm alguma coisa para perguntar a ele? Porque assim, ele disse tudo que ele queria e tem bem clareza do que ele quer. Então, tanto é que a minha nota dessa entrevista foi bem maior do que a do projeto. Um projeto ainda ficou um pouquinho assim, porque a gente quer abarcar o mundo, então, assim, tinha muita coisa e muito voltada, principalmente a extensão. Aí foi um dos pontos, né, que colocaram, foi com relação aos objetivos, né? Os objetivos, olha, você quer desenvolver uma coisa e tá bem claro o que você quer e beleza, tem muita relevância para a linha de pesquisa, para o programa como um todo, porém, os teus verbos estão muito voltados para a extensão e você não vai promover nada, você não vai fazer nada dentro da escola. Você vai lá investigar. Você vai lá investigar, você vai analisar alguma coisa, então, assim, você vai ver como é que está se dando o processo tal, por que aquele fenômeno está acontecendo de tal forma. Então, tenha clareza disso quando você fizer o projeto. Porque aí você já deixa, né, tipo, esse indicativo de que vai desenvolver dessa tal forma. A próxima etapa, e que é a última, ela é uma etapa que ela não é, como é que eles dizem, eliminatória, é uma etapa classificatória, que é o currículo, que ela vai somar na tua pontuação. Então, é importante que você tenha
feito aí um processo bacana de currículo, e tudo que você colocar no currículo Lattes, né? Você que não tem o seu currículo Lattes atualizado, atualize, coloque lá suas publicações, se você não tem, faça publicações, faça cursos, que tudo isso vai contribuir, principalmente nos últimos, eles têm um barema lá, que é nos últimos 4, 5 anos, uma coisa assim, acho que é nos últimos 5 anos, então eles vão contabilizar ali os cursos que você fez nos últimos 5 anos, os eventos que você participou nos últimos 5 anos, as publicações que você tem. Então, existem também baremas específicos para pontuações, por exemplo, em livros, em revistas, em anais de eventos. Então, assim, tudo tem uma pontuação, né? A questão da formação também, se você tem uma especialização. Então, tudo isso conta e vai contribuir aí para dar uma melhorada na tua nota. E aí, no final, eles vão juntar essas 4 notas, né? A nota da prova, a nota do projeto, a nota da entrevista e a nota do teu currículo, que você já vai ter anexado antes, tá? Então, você anexa o currículo e você anexa também o comprovante do que você colocou lá. Então, assim, se você fez curso tal, tem que botar o certificado. Se você fez formação tal, tem que botar o certificado. Apresentou em tal evento, coloca o certificado. Se tiver trabalhou na secretaria não sei o que, tenta ver se você consegue uma declaraçãozinha, coloca lá. Então, você vai fazer aí 2 arquivos. Um arquivo para o currículo Lattes e um arquivo de comprovação do currículo. Então, é importantíssimo, porque se você não tiver esses comprovantes, não vai validar o teu currículo, porque vai ser só o que está lá. E aí, quem garante que você fez? Então, assim, para computar é muito bom. E é importante também que vocês conheçam as linhas de pesquisa e não vão dentro da perspectiva, por exemplo, nesse programa que eu estou agora, são 3 linhas de pesquisa. E aí, a gente tem a linha 1, que ofertam 8 vagas, e as outras 2 ofertam 5 a 6 vagas. Então, assim, é bem pouco para as outras linhas. Só que se você tem um bom projeto que está bem alinhado com a linha de pesquisa, então não tem por que ter medo. São 6 vagas, você só precisa de uma. Então, é isso. Claro, eu concorri na que tinha mais, mas graças a Deus deu certo. Então, você que pretende se inscrever por cotas, fique bem atento, porque eu tive bastante dificuldade com relação a isso, porque tinha no edital que a gente poderia concorrer às cotas, tal, tinha todo o modelo do que você assina, né, a declaração, né, a autodeclaração. Só que quando você vai se inscrever e anexar a documentação, não tinha um espaço. Eles disseram que tinha, mas não tinha. A plataforma não viabilizou onde ia estar o espaço para anexar essas declarações de renda, da questão da etnia, né? Se você é indígena, então você tem que ter um comprovante. Não tinha onde colocar, não tinha. Tive essa dificuldade com o processo. A minha vaga, né, ela foi para ampla concorrência, tanto é que não teve cotistas nessa minha seleção, na qual eu fiz parte. Então, assim, se não tivesse espaço, é importante que você entre em contato com o e-mail da seleção e pergunte como é que se dá. Não tenha medo, não tenha essa coisa. Pergunta, que eles dizem tudo. Tipo, eu tô com dificuldade de tal coisa. Se você leu o edital diz uma coisa e você não tá, ou você não encontrou, né? Porque é importante que você leia o edital, porque às vezes você faz uma pergunta besta que tá no edital. Então, é importante que você leia o edital, saiba direitinho, porque ela vai ter todas as orientações com relação a como é que vai se dar a prova, onde é que vai ser, que horário. Fiquem atentos, porque às vezes, por exemplo, as entrevistas, essa seleção agora vai ser presencial, então provavelmente vai ter um horário específico para cada um que vai estar fazendo as entrevistas. Então veja a data certinha, veja o horário certinho, porque às vezes se você se passar, infelizmente vai perder. É isso, né? Eu espero aí ter contribuído dando essas dicas para você que vai fazer esse processo seletivo. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me perguntar, que eu vou estar aí fazendo parte desse processo também, esse momento de interação. E já tem um tempão que eu não apareço assim, falando, conversando, dialogando. Há muitos anos mesmo. Então, é isso. Espero ter contribuído, espero ter
aí esclarecido melhor como é esse processo e espero que seja um momento bem bacana, bem rico para vocês. E se caso não entrar, não acontecer, tenta o outro, vê aquilo que eles indicaram, né? Por exemplo, se você passar pela proposta da entrevista, os professores eles vão dar indicativos, né? Daquilo que você pode melhorar no teu projeto, daquilo que... Então, assim, você melhora o teu projeto e no próximo ano tenta entrar e vai dar tudo certo. E é isso. Eu entrei de primeira, mas teve gente, por exemplo, que fez o processo 3, 4 vezes. Então, não desista que uma hora vai dar certo. E é isso. Obrigada.